Tá escrito. Volney Carlos. Isso. Bom dia a todos, eu agradeço a oportunidade. Eu vou falar nesse microfone, até porque eu quero manusear algumas páginas aqui. Ao momento que eu cumprimento o nosso senador catarinense, Esperidião Amin, que já naquele momento do acidente já protocolou, à época, como deputado, um projeto de lei instituindo o Dia Nacional do Futebol, ele e também subscrito pelo, então, João Rodrigues. Por que eu inicio com isso? Deixa eu chegar mais para cá. Porque a exposição de motivos trata justamente das manifestações pelo Brasil e mundo afora, a dor das famílias, de toda a comunidade nacional e internacional, mas enaltecia o legado de estímulo à solidariedade e fraternidade que deveria ser firmado. Aceito, subscrevo esse projeto, mas só depois que as famílias tiverem esta mesma solidariedade e respeito. Nós somos advogados, eu e a doutora Cleusa, uma família que não se curvou, mesmo em dificuldade financeira extrema, pois podemos ser de um país sempre visto como de segunda categoria, mas precisamos mostrar ao mundo que nós podemos mudar. Por isso, eu não quero repetir aqui muito o que foi falado, e pedindo também que fosse subscrito a previsão do artigo 96 do Regimento Interno, para que as petições e reclamações, inclusive nossas, tivessem um prazo em aberto para nós sugerirmos mudanças no processo legislativo, inclusive marcado por ontem pela edição da medida provisória que abre o mercado aeronáutico. E abre o mercado para quem, senador? Para outras lamias? Abre o mercado para quem? Para a mesma ANAC que não vistoria os documentos, chancela as saídas de voo, como fez com a seleção argentina no limite, e sabia disso, e escreveu lá excepcional. Excepcional era o quê? Levar o Messi quase sem combustível para Buenos Aires? Essa mesma ANAC que recebe, e ainda recebe, os seguros que são encaminhados, mas não são conferidos. Senador Lazier, sou gaúcho também e sei do seu jornalismo sempre combativo. Nós precisamos de um Senado que se levante. Esse seguro pode não estar pago, pode estar segurado pela Bisa, esse banco, esse banco boliviano, é o maior da Bolívia, visivelmente caloteiro, e ressegurado por uma seguradora que eu não vou nominar, mas que milhões de brasileiros são clientes. Então tem que nominar. Os senhores terão oportunidade de fazer isso, porque eu acredito... Garei aqui. Pelos documentos é Tóquio Marine, tá? Que seria a maior seguradora. Resseguradora. O que eu gostaria de saber é quantos voos... Me permite? Sim. Vou interromper. Olha bem, a regra... Vou interromper de novo, acho que é a última vez. Existe um livro muito interessante, A Emoção e a Regra, certo. Domênico De Masi. A emoção, todo mundo sabe o que nós estamos vivendo de emoção. Eu me lembro perfeitamente daquela noite, daquele alvorecer, entre aspas. Certo. Mas o que eu queria registrar é o seguinte, nós temos que sublimar a parte emocional, a casa, e tratar da regra. Certo. O nosso assunto, claro que faz parte da nossa vida, é a emoção. Mas a nossa responsabilidade é a regra, ou seja, lei, regramento legal e respectivo cumprimento. Eu gostaria que o senador interrompesse tantas e quantas vezes fossem necessárias, até porque aumenta essa discussão que é necessária que ninguém se cale diante dela. Quando há um relato de todas as empresas que falharam, eu não vou deixar de fora a ANAC. Parece que o nosso estilo brasileiro é sempre jogar a culpa nos outros. E o Estado brasileiro nunca reconhece as suas ilegalidades, as suas falhas, e é por isso que esse país nunca muda, para melhor. Existe um decreto, e aí o Abel falou sobre o plano de voo, mas não vamos esquecer uma outra parte. Esse voo negado com saída no Brasil, tá? A princípio ele iria até Cochabamba
e de Cochabamba a Medellín daria 2.800 quilômetros e esse avião não teria caído porque teria uma margem no limite de 200 quilômetros. Por interferência local, ele foi a Santa Cruz de la Sierra, que dá 3.002 quilômetros, e aí aconteceu o que todos sabem. Mas antes disso, a mesma ANAC e o nosso controle aéreo de Plácido de Castro, em Rio Branco, tomou conhecimento desse mesmo voo e ele sobrevoou o Brasil por 679 quilômetros. E aí é uma regra clara, desde 1989, ele deveria ter sido mandado baixar porque não poderia voar para lá. Não é o sobrevoo? Sobrevoo. Mas nós fizemos vistas grossas, porque ele chega, faz... Aqui eu tenho até a conversação com a torre, ele faz a conversação e damos as costas ao avião, ele eleva alguns milhares de pés com uma sinonímia de redução de consumo de combustível. Mas nós não enxergamos. Quer dizer, então vamos esquecer as nossas agências? Não sou partidário dessa teoria. Se nós não enfrentarmos os problemas que o Brasil comete diariamente, nós não mudamos nada. Então, o processo legislativo, está em discussão o Código da Aeronáutica, nós todos voamos, e muitos todos os dias. As empresas que entabularam acordo tinham, sim, consciência de distância, combustível, etc. e tal. Mas vamos reduzir isso para nós, consumidores, e não como atleta, como a senhora foi. São consumidores. Nós ingressamos no avião. Alguém dos senhores sabe dizer quanto de combustível esse avião tem? Com tanta tecnologia, nós não conseguimos receber no celular que esse avião está abastecido e tem a sua autonomia. Nós não queremos resolver os pequenos problemas e assim choramos pelos maiores. Nós não sabemos se existe seguro. Nós não sabemos qual seguradora. Eu, como consumidor, quero escolher não a Tóquio Marine. Eu quero ter autonomia para dizer eu quero outra. Eu não quero uma caloteira. Certo? Então, são essas bases jurídicas de mudança legislativa que nos tornará um país sério, pedindo desculpa pelos erros cometidos. Eu sei que falo, de repente, de uma forma um pouco, eu sei, emoção, porque eu conheci todos daqueles, né? E eu, por isso quis que a filha do Sandro Palaoro usasse a tribuna, porque essas mortes não podem ficar assim, em vão. E digo mais, essa equipe que se foi teria sanado, nesse momento, todos os problemas, eis que tinha uma competência extrema, e eles não gostariam do silêncio. Eles não gostariam, porque eles não eram assim. Então, o que eu quero ser breve aqui, não ser repetitivo, mas quero que fique aberto a possibilidade de discussão nessa comissão, no processo legislativo que nós precisamos enfrentar. E entabular uma conversação com o Estado boliviano que parece estar tão distante. E também é possível sentar, eis que é um país vizinho, né? Então, eu agradeço e não quero me alongar por isso. E agradeço a participação dos senadores. Com certeza o objetivo é esse, já tinha comentado aqui com a Fabienne. Vamos tentar, após as oitivas, encaminhar as nossas obrigações como Senado da República. Isso não vai ficar do jeito que parece estar. Eu tenho a convicção que esses 3 senadores que aqui se encontram vão saber, de uma maneira muito peculiar, retransmitir isso para casa, assim como o que vos fala, para que a gente possa tomar as providências e que os problemas possam ser sanados. Senador Lazier, posteriormente vou passar a palavra ao Marcel Camilo. Obrigado, presidente Nelsinho. Eu quero ser breve. Eu estou ali ocupado com a CCJ, onde estamos sabatinando candidatos ao Conselho do Ministério Público, mas ao saber do andamento desta audiência, fiz questão de dar uma chegada, porque não nos sai da memória
aquele acontecimento trágico que impactou não apenas o mundo do futebol, mas o mundo inteiro. E eu atuei muitos anos na crônica esportiva, como disse o Volney, depois é que passei para a crônica política, e na imprensa convivi com muitas delegações, com muitos jogadores. Posso dizer que foi um amigo do Mário Sérgio. Mário Sérgio morou em Porto Alegre, foi um grande jogador do Internacional, aficionado também do Turf e uma pessoa admirável. E sofri muito com aquela tragédia pelos vários amigos que tinha lá. E vejo nesta audiência o grande mérito de também o Senado Federal produzir um documento para todas essas entidades e todos esses envolvidos, a ANAC, a companhia aérea, não é? Os responsáveis ou irresponsáveis por aquele voo que não poderia ter tido seguimento, porque foi um conjunto de negligências que causou aquela tragédia. E o Brasil tem sido azarado em vários momentos nos últimos anos, exatamente por falta de fiscalização, por falta de seriedade. Então, eu vim aqui rapidamente, presidente Nelsinho, me congratular com a iniciativa dos companheiros que requereram essa audiência, para que também aqui se produza esse documento, para que também tenhamos uma participação em alertar e em colaborar para que os responsáveis sejam punidos, para que não fique em vão, afinal, tanto sofrimento causou aquela tragédia. Não apenas as famílias que choram os seus entes queridos que se perderam na ocasião. E entre eles, eu lamentei muito pelo Mário Sérgio, pelos companheiros da imprensa que estavam naquela comitiva, pelos jogadores, e pelo abalo que se causou ao mundo do futebol e choramos. Então, eu venho aqui para reforçar esse apelo para que esse documento seja expedido, essa participação do Senado Federal tenha a sua participação. Era apenas isso, queria ouvir um pouco, saber o que estava acontecendo aqui e pedindo licença para voltar para a CCJ, onde nós estamos numa atividade bastante intensa no dia de hoje. Agradeço, senador Lazier. Vamos só ouvir o Marcel, que aí fecha essa mesa e aí, Vossa Excelência. Muito obrigado. Tá bom. Bom dia a todos.